Bom, conforme prometido, estou eu aqui para falar das minhas apostas para o exame da ordem desse domingo, o exame da sua aprovação. E aí, nesse caso, você sabe muito bem, eu vou falar não só da peça, mas vou falar do recheio da peça, ou seja, da tese, e também trabalhar com cada uma das 4 questões dissertativas. Bom, vamos lá então, aquecendo os motores, e o primeiro ponto que eu vou trabalhar, obviamente, vai ser em relação à peça. Qual será a peça que vem para você? No meu modo de ver, vai ser uma peça que vai envolver execução fiscal, ou seja, será que são os embargos ou será que vem uma exceção de pré-executividade pela frente? Bom, mas enfim, vamos nos localizar aqui dentro de toda essa situação para reconhecer as possibilidades que nós temos e, acima de tudo, verificar em que condição cabe uma, em que condição cabe outra. Vamos dar uma olhada? Ó, aparecendo aqui para você esse primeiro cenário, procedimento executivo, você deve lembrar que uma execução fiscal, o problema ele vai certamente trabalhar nesse sentido, vai dizer que uma execução fiscal foi ajuizada, o seu cliente ele acabou sendo citado e uma vez havendo essa citação, de acordo com a lei de execuções fiscais, como você bem sabe, abre um prazo de 5 dias. Mas 5 dias para quê exatamente? 5 dias para que esse contribuinte, para que esse executado realize o pagamento, ou caso ele não concorde com essa cobrança, com esse processo executivo, ele tem a oportunidade de garantir o juízo. E quando se fala em garantir o juízo, eu quero lembrar, a garantia do juízo, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, a nossa Lei 6.830 de 1980, pode se dar através de 3 modalidades diferentes. A garantia do juízo pode ser da forma mais tradicional que existe, através do depósito em dinheiro. Pode-se garantir o juízo também através da juntada de uma carta de fiança bancária ou mesmo o seguro-garantia. E ainda a forma, eu diria, mais corriqueira que acontece, que é através do oferecimento de bens à penhora. Bom, esse é um modelo tradicional de uma execução fiscal e os primeiros passos, portanto, tudo isso deve ser comentado pela prova, trabalhado ali dentro daquele enunciado. Mas vamos lá, por que eu estou falando da garantia do juízo? Porque certamente esse seu cliente ele não vai querer, ele não vai concordar com aquele processo executivo. E se ele não concorda com o processo executivo, se a pretensão dele é de não pagar, obviamente você tem no seu cardápio de peças 2 opções para tanto, ou os embargos à execução fiscal ou a exceção de pré-executividade. Mas a questão está então em saber quando que você deve optar pelos embargos e quando você deve se valer da exceção de pré-executividade. Para isso, vamos trabalhar aqui no próximo slide. E aí, olha só, com a execução fiscal aqui aparecendo e citado o executado, imagina que ele tenha garantido o juízo. Se garantir o juízo, através de qualquer uma daquelas modalidades que eu comentei, obviamente, pensa-se em embargos à execução fiscal. Quero lembrar ainda que a garantia do juízo, mesmo que insuficiente, ela, mesmo que aconteça nessas condições, ou seja, num valor mais baixo do que aquele que está sendo efetivamente cobrado, isso não é o bastante para afastar a possibilidade dos embargos, tá? Os embargos, eles serão admitidos ainda que você esteja diante de uma penhora insuficiente. Então, não esquece disso. Bom, então, mas como é que eu vou pensar na outra medida, na exceção de pré-executividade? Você vai pensar na exceção de pré-executividade quando não houver a garantia do juízo. Mas como que eu sei que não vai acontecer a garantia do juízo? Bom, o problema vai ter que informar. Ou o problema diz que o juízo não foi garantido, ou o problema diz que o seu cliente ele não pretende garantir o juízo, ou vai dizer que ele não tem bens passíveis de penhora, ou que ele simplesmente não pretende garantir o juízo. Está lá no enunciado. O enunciado ele vai escancarar essa informação. Caso contrário, você não tem como descobrir. O fato é que, no meu modo de ver, vai aparecer ali que o seu cliente não dispõe de recursos financeiros suficientes
para garantir juízo. Ele não tem, ele simplesmente não tem como garantir juízo. Não tem possibilidade nenhuma de garantir juízo. Se ele não tem possibilidade disso, claro que a medida neste caso será a minha, nossa, enfim, a famosa exceção de pré-executividade. Beleza? E aí, será que vem a exceção de pré-executividade? Minha principal aposta é exatamente nessa medida. E aí eu quero lembrar que no caso dos embargos, caso você tenha essa estruturação, né, ou essa outra alternativa, você tem como disposição o parágrafo 1º do artigo 16, que fala da necessidade da garantia do juízo. No caso da exceção de pré-executividade, tem um dispositivo, esse daqui que eu apresento para você, que é um dispositivo do Código de Processo Civil, que, embora não use a expressão exceção de pré-executividade, é um dispositivo que sim pode e deve ser utilizado como fundamento dessa alternativa processual. Beleza? Tá bem claro para você? Ótimo. Bom, então o negócio é o seguinte, se a minha escolha aqui é pela exceção de pré-executividade, a minha aposta é pela exceção de pré-executividade, por favor, exceção de pré-executividade, se apresente aqui e vamos para cima, vamos montar a exceção de pré-executividade, lembrar dos seus fundamentos, de outras características e vamos montar uma exceção de pré-executividade para você chegar no domingo e arrebentar com essa peça de uma vez por todas. Vamos lá então? Seguindo aqui, tanto os fundamentos, eu costumo sempre sugerir para a exceção 3 grandes fundamentos. Primeiro fundamento, um fundamento constitucional, ou seja, a gente está falando do livre acesso ao poder judiciário, nada, na verdade, a lei não pode excluir a apreciação do poder judiciário em razão de alguma lesão ou ameaça a direito, como você bem sabe, artigo 5º, não é? Inciso 35 da nossa Carta Magna, mas ele sozinho não é suficiente, é bom a gente assegurar a fundamentação completa para a exceção de pré-executividade. E para isso, o dispositivo do CPC, que há pouco eu comentei, reiterando o parágrafo único do artigo 803, que serve sim como fundamento da nossa exceção de pré-executividade, e ainda por cima, reiterando todos esses dispositivos, você tem o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, está aqui através da súmula de número 393. Está bem claro para você mesmo? Esses serão os fundamentos e esses são os fundamentos que eu sugiro que você indique para justificar a exceção, o cabimento da exceção de pré-executividade. Mas não é só, né? Vamos seguir, afinal de contas tem alguns destaques a respeito da exceção que eu não quero deixar passar despercebido de jeito nenhum. Primeiro destaque, quais são os temas que costumamos trabalhar em sede de exceção? Bem, os temas eles não estão relacionados à complexidade do assunto. A exceção de pré-executividade, ela pode trabalhar como teses difíceis ou teses mais fáceis, isso é indiferente. O curioso é que, ao observar uma exceção de pré-executividade, geralmente esses tipos de tema, essas modalidades de tema aqui que eu apresento para você, são essas modalidades mais presentes, ou seja, matérias impeditivas do crédito tributário, impeditivas tal qual uma isenção, tal qual uma imunidade, nossa, encaixa perfeitamente para se trabalhar em exceção, matérias extintivas do crédito tributário, seja lá qual for a modalidade de extinção do crédito, conforme previsto lá no artigo 156, mas se tem uma modalidade do crédito tributário, de extinção do crédito, que cabe bem em exceção de pré-executividade, essa modalidade é a decadência e a prescrição. Decadência e prescrição, hein? Será que vem para a gente rechear a exceção de pré-executividade? Já vai anotando aí. Além disso, naturalmente, nulidades processuais e, a rigor, temas de ordem pública. De qualquer maneira, por que isso é interessante? Porque todas essas matérias aqui acabam sendo conhecíveis de ofício pelo magistrado, o que é, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, um dos principais critérios para você ter certeza absoluta que aquela matéria ela pode ser desenvolvida em sede de exceção de pré-executividade. Aliás, falando nisso, chega aqui comigo mais informações, os requisitos da exceção de pré-executividade. Eu costumo ilustrar 3 requisitos. Esses 3 que estão aparecendo aqui para você. Ou seja, quanto à garantia,
desnecessária a garantia. Então o problema ele vai informar que não há garantia e isso já vai ligar um alerta na sua cabeça dizendo, putz, se não há garantia, não tem como optar pelos embargos, hein? Se o problema falar que não tem garantia, você desencana dos embargos, por favor. Bom, e aí já vai te conduzir para a exceção, mas para ter certeza que é exceção, o exame da ordem ele vai trazer mais informações. Entre elas, vai falar que as provas para que se possa, portanto, trabalhar aqueles argumentos que você quer desenvolver, as provas já estão pré-constituídas. As provas são meramente documentais e que não há necessidade de dilação probatória. Afinal de contas, na exceção de pré-executividade, você não tem essa oportunidade. A exceção de pré-executividade, lembra bem, ela não comporta dilação probatória. Os embargos, sim, mas a exceção não comporta dilação probatória, tal qual o mandado de segurança. Lembra? Legal. E, por fim, claro, eu já tinha citado aqui, está aqui acima, a matéria tem que ser conhecível de ofício pelo juiz. Bacana? Mas esses são apenas alguns primeiros destaques para que você perceba com claridade que é o caso de exceção de pré-executividade. Eu quero ir além, eu quero citar mais um destaque aqui importante para a gente. É o nosso Se Liga número 2. Se Liga número 2, eu vou fazer um paralelo entre os embargos e a exceção de pré-executividade. Fácil, para você ponderar e com muita agilidade bater o olho no problema e falar assim, realmente é o caso de exceção e não o caso dos embargos. Porque no caso dos embargos, você sabe que ele precisa de garantia, conforme entrega o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Além disso, ele tem um prazo de 30 dias e, como eu acabei de comentar, no caso dos embargos, é possível a dilação probatória. No caso dos embargos. Então, os embargos se comportam desse jeitinho aí que eu apresento para você. A exceção de pré-executividade é diferente. No caso da exceção, precisa da garantia? Não. No caso da exceção, qual que é o prazo da exceção? Quem disse que tem prazo? Não tem prazo estabelecido na legislação para exceção e a exceção de pré-executividade, ela não comporta dilação probatória. Bacana? Até aqui bem tranquilo mesmo. Negócio é o seguinte, vamos montar a exceção de pré-executividade para você lembrar a estrutura mesmo, ainda que rapidamente? Bora? Vamos para cima, não? Por favor, então, vai chegando aqui para a gente a estrutura da exceção de pré-executividade. Bom, vamos lá. Estrutura da exceção de pré-executividade. Como é que fica o endereçamento? O endereçamento de uma exceção é exatamente o mesmo endereçamento da execução fiscal, o que muito provavelmente será informado pelo enunciado. Então não tem segredo. Agora, e se o enunciado não informar esse endereçamento? Se ele não colocar ali essas informações no problema, como é que fica o endereçamento da exceção? Bom, aí você tem basicamente dois endereçamentos. Primeiro, na Justiça Federal, você vai indicar, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de Pontinhos. Ou, se for Justiça Estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Pontinhos. Assim, rápido, direto, simples. Tem alguma dificuldade? Nenhuma. Vamos lá, mas não é feita a exceção só de endereçamento. Vamos montar a exceção, como é que ela fica então? Bom, montando o corpo da exceção, são essas informações aqui que precisam ser destacadas e são importantes para a gente. O endereçamento, ele equivale ao domicílio do réu da execução, é o domicílio do executado, é o domicílio do seu cliente. Tudo bem, e é uma informação que pode ser trazida ou não pelo problema conforme eu acabei de comentar. A qualificação, minha sugestão é por fazer a qualificação completa. Os fundamentos, aqueles que a gente já comentou. Então, além do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, você vai somar ao artigo 803, parágrafo único do CPC e ainda por cima, e é bem importante, a indicação da súmula de número 393 do STJ. O que mais? Sobre a garantia. Há que se falar alguma coisa sobre garantia? Não tem garantia. Aliás, você pode abrir no tópico de um cabimento da exceção de pré-executividade, que ela representa uma alternativa, sim, reconhecida pela nossa jurisprudência, ainda que não haja garantia do juízo, conforme, inclusive, os fundamentos que você já relacionou.
Beleza? O que mais? Efeito suspensivo tem a exceção de pré-executividade, tal qual nos embargos? Nos embargos tem o efeito suspensivo, ou melhor, você pode requerer os efeitos suspensivos, o efeito suspensivo nos embargos. Mas na exceção de pré-executividade não há esse recurso a rigor. Ainda assim, existe a possibilidade de você se valer do comando do artigo 297 do CPC e pedir o efeito suspensivo com base no poder geral de cautela do juiz que é conferido ao juiz. Tudo bem? Mesmo assim, das últimas vezes, e ótimo, faz tempo, hein? Mas das últimas vezes que caiu exceção de pré-executividade no exame da ordem, o gabarito sequer fez menção ao efeito suspensivo. E por que isso? Porque a rigor não tem efeito suspensivo mesmo. Tudo bem? Beleza? O que mais? Bom, e aí o pedido, no caso do pedido, naturalmente vai depender do tema, né, da tese, mas ou você pede para excluir o executado do polo passivo da execução fiscal, ou você vai pedir para extinguir aquela execução fiscal, extinguir a execução fiscal desconstituindo o título executivo em vista do quê? Em vista de ferimento à legalidade, em vista da não observância a uma imunidade, em vista de decadência, em vista de prescrição e por aí vai. Legal? Aliás, se por aí vai, a gente já acabou de montar a exceção de pré-executividade, você lembrou dos seus pontos principais, a gente precisa rechear essa exceção, ou não? Vamos rechear a exceção de pré-executividade? É para já. É agora. E vem o quê? Você já viu aqui. Para rechear a exceção de pré-executividade, a minha aposta, e para mim encaixa com uma luva. Tá aqui, ó. Prescrição intercorrente. Vamos para cima? Prescrição intercorrente, lembra disso? Quando que se dá a prescrição intercorrente? O que vem a ser a prescrição intercorrente? Como que você fundamenta? Enfim, onde vive a prescrição intercorrente, o que come? É um Globo Repórter aqui da prescrição intercorrente. Vamos para cima dela, então. Ó, tá aqui, ó, um breve conceito de prescrição intercorrente. Você há de concordar comigo que ela nada mais representa do que a perda do direito de continuar o processo quando o autor do processo, ou seja, o exequente, deixa de praticar os atos necessários ao seu prosseguimento por um período superior a 5 anos. Concorda comigo que esse é embora simplório, mas é um conceito de prescrição intercorrente? A questão é de saber como que você reconhece a prescrição intercorrente no bojo de uma execução fiscal. Vamos dar uma olhada? Por favor. É o seguinte, artigo 40, parágrafo 4º da execução fiscal. Lê comigo. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Percebe que o juiz pode reconhecer e decretá-la de imediato significa, em outras palavras, que isso é uma daquelas matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado? E matéria conhecível de ofício é uma matéria que pode ser trabalhada em sede de exceção ou não? Tô falando para você, marque esse negócio. Ai de você, se você esquecer desse fundamento para trabalhar a exceção de pré-executividade. Mas vamos lá, eu preciso saber mais sobre a prescrição intercorrente. Vamos para cima? Vamos lá, que vem aqui então o próximo slide. Deixa eu descrever uma situação para você. O negócio é o seguinte. Para você pensar na prescrição intercorrente, você deve lembrar de alguns passos que serão dados, na verdade, para o desenvolvimento, para o andamento da execução fiscal. O primeiro passo qual que é? E é o que vai aparecer lá no problema. Vai dizer o seguinte, determinado contribuinte ele foi citado. Uma vez citado, ele foi citado para pagar ou garantir o juízo, ele não pagou, ele não garantiu o juízo e ainda por cima, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Essa é uma informação extremamente relevante. Não foram encontrados bens passíveis de penhora, o que vai acontecer? De acordo com aquele próprio artigo 40 que eu acabei de citar, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo de execução fiscal ele é suspenso pelo período de 1 ano. O processo, então, ele fica paralisado pelo período de 1 ano e, findo esse prazo,
de suspensão, findo esse período de um ano onde o processo ficou paralisado. Se nenhuma novidade tivesse, bens não forem encontrados, rendas, se não tiver nenhuma notícia mesmo ali por parte do executado, quanto a bens, quanto a rendas, enfim, quanto a algum valor ou que possa ser identificado como passível de penhora, se nada disso a gente tem como informação, então a gente vai para um quarto passo. De acordo com a Lei de Execuções Fiscais, o juiz, então nessa qualidade, ele vai lá e arquiva o processo vai para o arquivo. O processo então é arquivado, o que não significa dizer que o processo é extinto. Cuidado com isso. Tá? Vai aparecer no problema que o juiz mandou arquivar o processo, não quer dizer que o juiz extinguiu o processo. É o processo arquivado sem dar baixa nos autos. Processo arquivado sem baixa nos autos é uma expressão que muito provavelmente será apresentada no enunciado se for falar de prescrição intercorrente. Por quê? Porque uma vez o processo no arquivo, se lá permanecer por um período superior a 5 anos, adivinha o que você vai alegar? Sim, prescrição quinquenal intercorrente nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980. Tá bem claro? Mesmo você entendeu? Ótimo. Agora vamos lá. O que mais que a gente tem além da disposição legal? Essa súmula aqui. Essa súmula, a súmula de número 314 do STJ. Devo admitir, não é uma súmula tão recente, não mesmo, mas em contrapartida é uma súmula atual e você pode utilizar dela. Claro, súmula 314, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então veja os destaques que eu trago aqui. O prazo de prescrição, ele se inicia depois de terminado aquele período de suspensão por 1 ano, certo? Tá? Então é assim, ó. Na verdade, hoje em dia, de acordo com a nossa jurisprudência, a prescrição intercorrente, ela começa a contar imediatamente após findo aquele prazo de suspensão por 1 ano. Ah, mas o juiz aí nem mandou arquivar. Mesmo que o juiz ainda não tenha mandado arquivar, o processo não ficou paralisado por 1 ano? Lembra? Ótimo. Tá bom. Aí parou. Acabou esse período de 1 ano. Acabou esse período de 1 ano, no dia seguinte, após esse período de 1 ano, já começa a contar a prescrição quinquenal intercorrente. Já começa, já está autorizado, já libera, já começou a contar com toda certeza. Tudo bem? Mesmo, então isso é muito importante. Essa é uma jurisprudência que foi atualizada de 2018 para 2019, para você ter uma ideia. Tá? Mas isso que eu estou falando, essa contagem automática, você não tem súmula. A súmula que você vai usar é essa súmula aqui que eu apresento para você. 314. E batata. Se cair prescrição intercorrente, realmente essa súmula vai ser apontada no gabarito com toda certeza. Você não me deixe de anotar essa súmula, por favor. Tudo bem? E, aliás, só para eu arrematar aqui, porque eu sei que agora você já está se sentindo muito mais confortável para trabalhar com a prescrição intercorrente, eu quero, num último destaque, num Se Liga número 2, apenas lembrá-la de que você não me confunda essa prescrição intercorrente aqui com aquela prescrição do CTN, porque não tem nada que ver uma com a outra. Como assim? Não é tudo a mesma coisa? Você para com isso. Não agora. Não, são duas prescrições diversas. Olha aqui, ó. Se liga número 2 aqui para você. Você tem a prescrição do CTN, que é aquela ilustrada no artigo 174 do CTN, que CTN esse que revela, portanto, ele vai trabalhar com prescrição, porque a prescrição do CTN é tema de direito material. Mesmo. Por isso mesmo, em matéria tributária, um assunto dependente de lei complementar. A prescrição do CTN é direito material e, portanto, regulada por lei complementar. A prescrição intercorrente é outra conversa. A prescrição intercorrente é um tema de ordem processual e, por isso mesmo, tranquilamente trabalhada em sede da Lei 6.830 de 1980. Ou seja, a Lei 6.830 de 1980, ela difere do CTN, pois ela
é uma norma de natureza ordinária. Tá bem claro para você. Você não vai esquecer nenhum desses detalhes, por favor, portanto. Então, vem aqui para a gente fechar as minhas apostas quanto ao enunciado prático. É uma exceção de pré-executividade muito bem recheada de prescrição intercorrente. Mas, por favor, é a minha aposta, tá bom? Eu confio no seu conhecimento, no seu estudo, em toda a sua dedicação. E se por acaso você bater o olho lá no problema e achar que é uma outra peça, é porque, obviamente, é uma outra peça. Aqui é só um trabalho premonitório, é uma brincadeira. Naturalmente, eu espero que se confirme essa minha aposta e se confirmar, espero naturalmente que toda essa revisão que eu tenha feito aqui te ajude a trabalhar com muita tranquilidade no desenvolvimento da peça e acima de tudo, né, na sua argumentação em relação a, quem sabe, prescrição intercorrente. Vamos partir para as questões dissertativas e vocês já sabem, eu já tinha te antecipado, eu vou falar de cada uma das 4 questões dissertativas. Quem sabe em letra A e letra B, inclusive, vou falar de 4 grandes assuntos que se encaixam muito bem como questão dissertativa, e aí eu quero lembrar para você, tá? Quando a gente trabalha em questão dissertativa, não tem essa de defender só o contribuinte, não. O importante é você responder de forma correta. Pode ser uma resposta pró-fisco, pode ser uma resposta pró-contribuinte. O importante, o fundamental, é que você responda corretamente, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o dispositivo constitucional, segundo o CTN, enfim, conforme o nosso ordenamento jurídico em vigor. Tudo bem? Legal? Vamos lá? As 4 questões dissertativas chegando para você e quem sabe a primeira não vai ser justamente a respeito de responsabilidade dos sócios, hein? Coisa boa, mas vamos lá, eu vou entrar no detalhe da responsabilidade dos sócios. Para isso, vamos relembrar aqui rapidamente algumas informações que são inerentes a esse tipo de tema para você. É o seguinte, fundamentação legal, tá aqui, ó, artigo 135, inciso 1, 2 e 3 em especial sobre responsabilidade. CTN, né? Diz assim, ó, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Quem que é pessoalmente responsável sob o ponto de vista do CTN? As pessoas referidas no artigo anterior, que são os terceiros responsáveis, os mandatários, prepostos e empregados e, acima de tudo, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esse inciso terceiro é aquele inciso que, de todas as vezes que já caiu o artigo 135 do CTN, ele caiu em 99% das hipóteses. A gente está falando de sócio-gerente ou sócio-administrador. Aliás, deixa eu comentar mais e melhor a esse respeito. Vamos lá? Olha o exemplo aqui que eu trago para você reconhecer isso com muita facilidade. É o seguinte, imagine uma empresa como essa, WYZ, e ela comporta 2 sócios. Suponha 2 sócios. Os 2 podem ser sócios administradores, ou então você imagina que o seguinte, um sócio é um sócio investidor e só o outro sócio é o que tem poder de gerência. Então, eu vou tirar o A aqui da jogada, tá bom? Ou porque ele é só um sócio investidor, ou porque, embora ele seja um sócio administrador, eu quero lembrar, o fato por si só de ser reconhecido como sócio administrador, isso ainda não te conduz, ou isso não te leva a responder pelas dívidas tributárias, não. Você precisa de 2 qualidades. É preciso que o sócio seja um sócio administrador e ainda por cima, aqueles créditos, aquelas dívidas tributárias que estejam sendo cobradas, sejam elas decorrentes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei ou atos resultantes de atitudes, né, contrárias ao contrato social ou estatutos da empresa. Tudo bem? Legal? Tá bom, então vamos dizer que foi o sócio B que pisou na bola. Mas o que ele fez? Imagine que o sócio B, em razão de alguns atos que ele praticou, ele no fundo, ele se valeu de atitudes ali, uma vez que ele tem a gerência sobre essa empresa, e implicou na sonegação de impostos. Ué, mas sonegou imposto? Sonegou. Sonegou imposto por quê? Então ele sonegou imposto da empresa para sobrar uma grana e ele usou esse dinheiro em proveito próprio. Bom, mas independentemente dele ter usado o dinheiro em proveito próprio ou não,
há sonegação. E sonegação aqui entre nós é ou não é infração à lei? Claro que é infração à lei. E a infração à lei representa uma das atitudes que podem levar à responsabilidade do sócio? Claro que sim. Pronto, está aqui. Um caso muito claramente desenvolvido. Mas esse caso que eu coloquei é um caso bastante trivial, eu devo admitir, mas é só para você se recordar. O exame da ordem pode trabalhar com situações ainda mais precisas, mais peculiares, e essas situações eu quero apresentar aqui para você. Primeira situação é do Se Liga de número 1. No Se Liga de número 1, o que eu descrevo para você? Um caso bastante interessante. Imagina uma empresa que ela foi aberta, ela foi inaugurada num determinado endereço, tudo bem, no endereço 1, enfim, o exame da ordem ele vai informar, e aí passado um tempo, o sócio administrador, ele resolveu alterar o endereço da empresa. Mas ele pode alterar o endereço da empresa? Sim, o domicílio fiscal de uma empresa, aliás, de pessoa física ou de pessoa jurídica, de acordo com o artigo 127 do CTN, o domicílio fiscal, quem elege, quem escolhe, é o contribuinte, é o próprio contribuinte. O sócio administrador pode alterar o endereço da empresa? Pode, vou imaginar que ele tenha alterado mesmo. Ele alterou, colocou aqui para uma outra cidade, uma cidade mais pacata, tá vendo? No meu exemplo é isso, olha, a empresa ela estava numa metrópole e aí eles fizeram um planejamento e acharam por bem simplesmente reestruturar a empresa numa outra cidade, uma cidade mais tranquila, porém próxima a rodovias e por aí vai. Tá bom? Só que quando se faz isso, é preciso informar o fisco sobre a alteração desse endereço. Tem que informar. Tá? E suponha, por outro lado, que essa mudança não foi informada. Ele não comunica os órgãos oficiais. Tá, mas e se ele não comunica os órgãos oficiais, isso implica em quê? Isso implica em lembrar da súmula de número 435 do Superior Tribunal de Justiça. Porque a partir do momento que ele não comunica os órgãos oficiais, veja, para o fisco a empresa continua existindo lá, naquele primeiro endereço, no endereço original. E, portanto, se for cobrar alguma dívida dessa empresa, quando o fiscal bater na porta dessa empresa, o que vai acontecer? Nada, mas absolutamente nada. O fiscal vai entender que a empresa ela deixou de funcionar. Deixou de funcionar, mas não houve qualquer tipo de comunicação. Então ele vai entender, ele vai presumir uma dissolução irregular da sociedade. Ô, mas peraí, mas dissolução irregular da sociedade não é infração à lei? É. Infração à lei pode ensejar a responsabilidade do sócio? Pode. Exatamente isso que está descrito na súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando, ainda por cima, isso é bem importante, que numa ocasião como essa, o sócio passa a responder em conjunto com a empresa em vista das dívidas tributárias. Olha só, de acordo com a súmula, e é o entendimento encampado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade aqui, ela é solidária, diferentemente do que é entregue pelo CTN quando ele expôs uma responsabilidade pessoal. Tá, eu admito, eu reconheço, tá escrito responsabilidade pessoal no artigo 135, mas na hipótese de infração à lei, você deve entender que a responsabilidade será solidária entre sócio e empresa. Tudo bem? Mesmo, aliás, eu devo admitir, é uma situação, conforme eu tinha antecipado, bastante peculiar. E ela pode ser ainda mais peculiar. Quer dizer, o exame da ordem ele pode trabalhar com algo bem específico, e esse bem específico eu não ia deixar de falar de jeito nenhum para você. É o seguinte, se liga número 2. Se liga número 2 porque enseja invariavelmente uma dúvida aqui. O sócio administrador, para você verificar essa condição de administrador, ele tem que ser sócio administrador no momento da dissolução, ou é importante verificar se ele era o sócio administrador quando do fato gerador do tributo. Tributo esse que está em haver. E aí, você precisa identificar aquelas duas qualidades. A infração à lei, ótimo, tá? E além da infração à lei, que se dá quando da dissolução irregular da sociedade,
você precisa verificar também o fato gerador do tributo. Bom, mas é preciso reunir essas duas qualidades? O sócio, ele precisa ser administrador tanto no momento da dissolução irregular da sociedade, bem como no momento da ocorrência do fato gerador? Ou são indiferentes essas situações? Afinal de contas, isso pode se dar em datas bastante afastadas. Pode ser que o fato gerador do tributo que esteja sendo cobrado tenha ocorrido há 2, 3 anos, quando o sócio não era administrador ou sequer fazia parte desse grupo empresarial, como também pode ser que o sócio que você esteja defendendo, ele apenas seja sócio administrador quando da dissolução irregular da sociedade. De acordo com a nossa jurisprudência, e o que eu falo agora para você não tem súmula, mas você precisa saber que é esse o posicionamento adotado pelos nossos tribunais, o importante é verificar, para que o sócio seja responsabilizado, o importante é verificar se ele tem ou não a gerência da empresa quando da sua dissolução irregular. Ou seja, é irrelevante se o sócio era ou não gerente, era ou não administrador quando da ocorrência do fato gerador ou data de vencimento do tributo. É irrelevante. Putz, mas os tributos venceram há 2 anos atrás quando ele não tinha, quando ele não trabalhava na empresa, quando ele não integrava o grupo societário da empresa. Tá, tudo bem. Isso é irrelevante. O importante é verificar o que levou à responsabilização desse sócio. O que levou? Foi a dissolução irregular da sociedade quando da mudança de endereço. Boa. Quando da dissolução irregular da sociedade, aquela pessoa, aquele contribuinte, aquele sócio, ele tinha o poder de gerência ou não? No momento da dissolução irregular da sociedade, ele tinha o poder de gerência. Então, isso será o suficiente para levar, para autorizar a responsabilidade sobre ele, até mesmo o eventual redirecionamento da execução fiscal contra esse sócio. Tá bom? Tá bem claro? Você marcou aí? De verdade, então, não esquece, hein? Responsabilidade do sócio é o tema para cair no exame da ordem. Quem sabe vem na primeira das questões dissertativas para você. Chegando agora, novo tema para você. E aí, você está torcendo para que outro assunto ser cobrado em questão dissertativa? O que você acha de... Tá aí, ó. Imunidade. Agora você gostou, que bom, abriu um belo de um sorriso, né? Imunidade, digo mais, não vai ser qualquer imunidade não, estou apostando em imunidade recíproca. Verdade, imunidade recíproca. Vamos lembrar um pouquinho sobre imunidade recíproca? Por favor, vai chegando aí. Imunidade recíproca está lá descrito, tem 2 dispositivos, né? Esse daqui é importante, que você está vendo, e também o artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição. De acordo com o dispositivo lá que eu aponto, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes federados instituir impostos sobre renda, patrimônio e serviços uns dos outros. Veja que o comando revela que é vedado instituir impostos. Instituir, então, qualquer lei federal, estadual ou municipal que instituir impostos sobre situações imunes, essa lei já vai ser considerada inconstitucional. Então não é que é vedado cobrar impostos, é vedado instituir impostos. Sequer a instituição de um imposto sobre uma hipótese imune pode acontecer. Repito, se acontecer, essa lei vai ser considerada inconstitucional. Mas por que além desse dispositivo aqui, eu quero revelar para você o parágrafo 2º do artigo 150? Ocorre que a imunidade recíproca, como você bem deve se recordar, é uma imunidade que comporta ser estendida. Sim, existe a possibilidade da extensão desse benefício. A imunidade recíproca, como você bem lembra, ela não fica restrita tão somente aos entes federados. A imunidade recíproca, ela alcança, além dos entes políticos, também as autarquias, as fundações públicas e ainda as empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrou? Agora, peraí. É preciso ter uma certa cautela, eu devo admitir. E quanto a essa cautela, eu preciso registrar para você. Será que todas as empresas públicas e sociedades de economia mista gozam realmente de imunidade?
ou não é bem assim? Ah, vamos lá, não é bem assim. Primeiro se liga aqui para você, porque existem alguns requisitos. Para você verificar se uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista realmente é ou não merecedora de uma imunidade, o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar se o serviço público por ela prestado ou realizado comporta algumas condições, como essas aqui que eu entrego para você. Será que o serviço público é de fato essencial à população? Será que o serviço público é exclusivamente estatal? E ainda por cima, será que o serviço público ele é prestado sem finalidade lucrativa? Por que eu estou trazendo essas informações? Porque o negócio é o seguinte, de todos esses requisitos, o mais importante deles é esse terceiro requisito. É importante, é fundamental que o serviço público prestado por uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista seja realizado sem finalidade lucrativa. Tanto assim o é que algumas empresas públicas e sociedades de economia mista conseguiram atrair essa imunidade e dela, hoje, elas gozam. Como é o caso mais emblemático da empresa de Correios e Telégrafos, os Correios. Nós temos também a Infraero, né, a administração de aeroportos, e a gente tem também a Casa da Moeda. Todos esses exemplos, por acaso, que eu trouxe para você, são exemplos de empresas públicas. Mas isso não fica concentrado apenas às empresas públicas. Serve igualmente às sociedades de economia mista que venham a contemplar essas características aqui que eu lembrei. E reitero uma vez mais, de todas as características, a fundamental é de que o serviço público prestado não tenha finalidade lucrativa. Tudo bem? Tá bem claro? Bom, então vamos seguir, afinal de contas tem mais um Se Liga. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu digo isso para você, você há de recordar e pensar aí com um pouquinho mais de cautela, imaginando que se eu disse que para uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista gozar de imunidade, ela tem que cumprir aquelas condições, em especial prestar um serviço sem finalidade lucrativa, há que se dizer que existem empresas públicas e sociedades de economia mista que podem não se enquadrar nessas condições, de modo que elas não gozarão da imunidade. É isso mesmo ou não? Concorda comigo? Claro que você concorda comigo. E para isso, eu quero lembrar de algumas situações. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que prestar um serviço público efetivo, conforme eu coloquei, ela certamente gozará de imunidade. Agora, como eu disse, empresas públicas e sociedades de economia mista, em vez de prestarem serviços públicos, elas podem ser responsáveis pela realização de verdadeiras atividades econômicas, ou seja, visando o lucro. E numa condição como essa, que aqui eu coloquei, ela não pode gozar de imunidade. Aí você fica pensando, ué, mas e será que tem algum bom exemplo para essa condição? O que você achou desses dois? Isso aí, ó, dois bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, dois bons exemplos de pessoas, um de empresa, outro de sociedade, que não gozam de imunidade. E não gozam de imunidade por quê? Porque eles têm ou não têm finalidade lucrativa? Ou, demais, com toda certeza, logo, não pode ser entregue para eles esse tipo de benefício. Bacana? Mesmo? Agora, se você está achando que eu ia me concentrar tão somente nisso, não. Eu quero trazer digamos, uma novidade para você. Tá, tudo bem, não é tão recente assim, mas é um tema bastante interessante e que merece ser contemplado, você precisa conhecer a esse respeito. É o Se Liga de número 3. Pode chegar aí pra gente, Se Liga número 3. O que eu vou apresentar para você? É o seguinte, ó, acompanha comigo essa situação. Imagina um imóvel público mesmo, tá? Pertencente à União, ou aos estados, ou aos municípios, pertencente a uma autarquia federal, pertencente a uma fundação pública, pode ser pertencente ainda mesmo a uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista dessas que gozam de imunidade, mas imagina isso, tá bom? É um imóvel público pertencente a uma pessoa realmente imune. Fechou?
É o que pode ser trabalhado com você. Tá bom, o imóvel está imune porque pertence a uma pessoa que goza da benesse constitucional. Boa? Ótimo. Porém, é um imóvel que, embora pertencente a uma pessoa imune, um imóvel que está atualmente desocupado. E aí, então, essa pessoa jurídica de direito público resolve ceder. Esse imóvel é cedido ou arrendado. Mas arrendado para quem? Para uma outra empresa. Só que para uma empresa de direito privado, com finalidade lucrativa. Pois é, e o que mudou? Mudou que você tem um imóvel público que originariamente está imune ao pagamento de impostos, à incidência de impostos, e esse imóvel público, embora continue pertencente a essa pessoa imune, hoje esse imóvel ele está sendo explorado por uma empresa com finalidade lucrativa, correto? Quando então pode vir a pergunta para você. Nessa hipótese específica aqui que eu ilustrei, é uma hipótese que ensejaria a cobrança do IPTU sobre este imóvel a partir do momento que ele está sendo utilizado e explorado por uma pessoa que tem finalidade lucrativa? O que você acha? Leia os meus pensamentos. Incide ou já leu meus pensamentos? Que beleza, porque incide o IPTU. E incide o IPTU como forma, naturalmente, de se evitar aqui uma violação ao princípio da livre concorrência. Não é? É muito razoável de se pensar nesse sentido? Com toda certeza, afinal de contas, veja, se essa empresa que hoje explora esse imóvel, uma empresa com finalidade lucrativa, ou seja, desenvolvendo uma atividade econômica, ela concorre com todas as outras empresas do mesmo setor. Só que ela, por ocupar um imóvel público, ela se valeria aqui de uma qualidade que as outras empresas não têm. Ela teria, portanto, um benefício que todas as demais não possuem. Isso seria, você há de concordar comigo, uma concorrência desleal, ou não? Pois é, justamente para que isso não prospere, o Supremo Tribunal Federal se manifestou e se posicionou, dizendo que nessa condição aqui que eu desenhei para você, o imposto poderá sim ser cobrado, sem com isso haver qualquer tipo de violação aos comandos constitucionais atualmente em vigor. Então marca aí, porque pode cobrar o IPTU e como fundamento você pode usar, entre outros, o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, onde revela ali a liberdade, a livre iniciativa, ela precisa ser assegurada, e no artigo 170 mesmo, ao longo dos seus incisos, um dos princípios da ordem econômica é justamente o princípio da livre concorrência, que igualmente precisa estar assegurado. Vamos chegando, portanto, para trabalhar mais uma questão dissertativa, e nessa próxima questão dissertativa, um tema não tão comum assim em exame da ordem, não tão comum, mas para o nosso dia a dia tributário é absolutamente tradicional. Eu estou falando aqui de uma questão dissertativa que muito provavelmente é uma aposta já minha, que eu estava contando os dias, falei assim, vai chegar a hora que vão perguntar sobre isso, vai chegar e vai ser para esse domingo, se prepara aí, porque afinal de contas vai cair, olha só, concurso de credores. Peraí, professor, concurso de credores? Ah, eu não estava preparado para isso. Como não estava preparado? Mas se não estava, vai se preparar. É nesse momento. É o seguinte, concurso de credores, vamos entender como que isso funciona, relembrar dessas informações. Está aqui o dispositivo para você, o artigo 187 do Código Tributário Nacional. Lê comigo, pois, de acordo com ele, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao concurso de credores ou à habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. No parágrafo único, por outro lado, ele diz assim, entretanto, o concurso de preferência de credores ele pode existir somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público e na seguinte ordem: União, Estados, Distrito Federal e territórios conjuntamente e pro rata, e municípios conjuntamente e pro rata. Deixa eu lembrar para você esse concurso de credores, o que isso significa. Imagine que existe um contribuinte, existe uma pessoa jurídica ou pessoa física,
que tenha dívidas com um monte de gente, com vários credores, vários. Está devendo para o fisco, está devendo para o fisco federal, estadual, municipal, está devendo para o banco, está devendo para o primo, está devendo para outras instituições, enfim, imagine uma pessoa nessas condições. Existem vários credores, todo mundo querendo cobrar as dívidas dessa mesma pessoa, mas essa pessoa não tem bens ou rendas suficientes para pagar todas essas dívidas. Haverá o que então? Um concurso entre os credores. Uma coisa é certa, o credor tributário, por acaso, ele vai precisar entrar nessa fila com todos os demais credores que existem por aí? Você acha que o credor tributário, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, será que eles vão se sujeitar a concorrer com outros credores? Claro que não. Exatamente o que está entregue aqui pelo caput do artigo 187. Pois é, ele não se sujeita a concorrer com outros credores, não é? Em outros processos de cobrança judicial. De cobrança judicial ele não vai se sujeitar. Contudo, se forem cobranças judiciais de credores tributários, aí existe o concurso de preferência. Se forem cobranças, então a gente tem uma execução fiscal federal, uma execução fiscal estadual, uma execução fiscal municipal. E todo mundo vai voando no pescoço daquele contribuinte, tentando penhorar aqueles poucos bens que ele possui. Só que ele só possui aqueles bens. Então todo mundo vai penhorar aquele mesmo bem, ou seja, vão coexistir penhoras sobre um mesmo bem. E aí, como é que fica? Bom, como é que fica? Você vê que o dispositivo já resolve isso. Ele diz, primeiro você vai pagar para a União, depois para os estados, o Distrito Federal e, por fim, para os municípios. Mas vamos entender mais e melhor. E por isso mesmo eu quero desenhar aqui para você. Imagine eu. E aí? Tá parecido ou não? Tá? Bom, seja como for. Vamos lá. Imagina que eu estou devendo uma grana, tá bom? Eu estou devendo um dinheiro para a União, estou devendo imposto de renda para a União. Eu estou devendo uma grana também para o estado da Bahia, a título de ITCMD. Devo para o Ceará também, tem IPVA. Eu tinha um veículo licenciado no estado do Ceará. Tá bom? E estou devendo também um dinheiro para a cidade de São Paulo, a título de IPTU, uma cidade onde hoje eu moro, e também para Curitiba. Vivi um tempo em Curitiba e lá eu acabei deixando de pagar a taxa do lixo. Bom, tudo bem, vai. Esses são todos eles são credores tributários. Diante do dispositivo que eu lhe apresentei, acima de tudo o parágrafo único do artigo 187, eu lhe pergunto, quem é que vai ter preferência em relação aos demais ao recebimento desses valores se todo mundo entrou com ação de execução fiscal para cobrar esses tributos de mim? Quem que é o primeirão que vai receber? Ora, por favor, primeiro União, com toda certeza. E depois, Bahia ou Ceará? Como é que fica? Bom, Bahia ou Ceará? Os dois são estados. Pois é, de acordo com o dispositivo, estados devem receber, estados e Distrito Federal, eles devem receber conjuntamente. Então, os estados não têm preferência entre si. Eles devem receber ao mesmo tempo. Eles vão ocupar a segunda posição. É a mesma coisa em relação aos municípios. Eles recebem conjuntamente. Tudo bem, eu admito, talvez isso esteja um tanto quanto meio que teórico para você. Agora, uma coisa é certa e eu quero lembrá-lo, tá bom? Apesar desse concurso de credores entre os entes federados, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade desse dispositivo. Tem até súmula para isso. Você sabe qual que é a súmula? Como que você sabia? Pois é, exatamente. Súmula de número 563 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então ele reconhece, o Supremo Tribunal Federal, não é de hoje, a validade desse dispositivo, a constitucionalidade desse dispositivo que determina o concurso de preferência entre os credores tributários. Bacana? Até aqui tudo bem? Ótimo. Mas eu não quero parar por aí. Muito pelo contrário. Tem uma parte 2 aqui essencial para você conhecer. E a parte 2, imagina eu com as mesmas dívidas. Só que deixa eu colocar números para vocês. Números que podem ser trabalhados mesmo em relação a isso. Tá, imagina que minha dívida é de 20 mil reais. Tudo bem? Minha dívida total, somando todos aqueles tributos que eu apresentei para você, 20 mil reais de dívida. Mas eu não tenho dinheiro suficiente
para pagar toda essa dívida? Eu tenho algo em torno de 14 mil reais. Essas são as dívidas. Tá bom? Olha, somando tudo, dá 20 mil. Ó. Tenho devendo 5 mil para a União, 8 mil para a Bahia, 4 mil para o Ceará, São Paulo e Curitiba, mais 1.000, 20 mil. Tá bom? No total, eu só tenho 14 mil reais. Ou seja, alguém vai ficar sem receber. Ah, mas espera aí. Mas esses 14 mil reais serão utilizados, em vista das execuções fiscais que foram ajuizadas, serão utilizados para o pagamento desses tributos aqui, de todas essas dívidas. De que forma isso tem que ser liquidado? Como que vai ser liquidado? Bom, a gente tem que seguir aquela ordem. Então, primeiro vamos pagar para a União, depois para os estados, Distrito Federal, não tem Distrito Federal aqui, por fim, os municípios. Só que eu só tenho 14 mil reais. E aí, como é que fica? Lembra? Primeiro paga a União, depois os estados conjuntamente e proporcionalmente ao montante da dívida deles, e por fim os municípios conjuntamente e proporcionalmente ao montante da dívida deles também. Então vamos lá. A União é a primeira a receber e ela está sozinha. Então a dívida dela é de 5 mil, eu tenho 14, dá para pagar a dívida da União. Claro que dá. Paga a dívida para a União e ainda sobra quanto? 9 mil. Só que agora eu só tenho 9 mil. E desses 9 mil tem que pagar quem? Os estados. Ih, rapaz, mas peraí, mas os estados, somada a dívida que eu tenho para com o estado da Bahia e para Ceará, veja, são 12 mil. Mas eu só tenho 9 mil. Como é que vai ficar? Bom, mas espera aí, professor, 9 mil dá para pagar o estado da Bahia. E vai sobrar 1.000 para Ceará. Mas é assim que funciona? Não. Quando eu for pagar para os estados, na segunda posição, o dispositivo que você leu junto comigo diz: estados, o Distrito Federal deverão receber conjuntamente, ao mesmo tempo e pro rata. Ou seja, repito, proporcionalmente ao montante da dívida deles. Você concorda comigo que a dívida que eu tenho para com o estado da Bahia é o dobro se comparado à dívida que eu tenho para com o estado do Ceará? Concorda comigo? Tá. Então, desses 9 mil, eu tenho que fazer com que esse valor seja pago para a Bahia e para o estado do Ceará de uma maneira em que o estado da Bahia receba o dobro se comparado àquilo que receberá o estado do Ceará. Então, esses 9 mil, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou pagar 6 mil para o estado da Bahia e 3 mil para o estado do Ceará. Ué, não eram 9 mil? Eram 9 mil. 6 mil para a Bahia, 3 mil para o Ceará. Tá certo? Claro que tá certo. Você concorda comigo que o valor que eu paguei para o estado da Bahia é o dobro se comparado àquele valor que eu entreguei para o estado do Ceará? Sim. Tá, tudo bem, mas agora não sobrou mais nada, professor. Sim, não sobrou mais nada. Quer dizer, municípios, São Paulo e Curitiba, ficam a ver navios. Eles não vão receber, até que se encontre outros bens passíveis de penhora. Mas como eu só tinha 14 mil reais mesmo, foi o que sobrou, foi o que ficou. Legal? Gostou disso? Mesmo? Veja, é a aplicação crua, nua e crua do dispositivo que a gente acabou de ler. Só que não basta isso. Estou imaginando aqui o exame da ordem exigir ainda mais de você. Você fica pensando, não é possível. Como mais? Como mais? Quer ver? Tem aqui, presta atenção nesse se liga especialmente preparado para você. Eu quero mais uma vez reiterar o dispositivo que você fez a leitura junto comigo. O parágrafo único do artigo 187. Tá bom? CTN. Tá? Só que além desse dispositivo, tem um outro que é importante. O artigo 29, parágrafo único, esse que está em azul claro, é um dispositivo da Lei de Execuções Fiscais. E eles têm semelhanças, é bem verdade, porém diferenças. Veja só. Veja que o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, no inciso 1, dizendo que a União é a primeira, ele fala o seguinte: União e suas autarquias. Uma informação que não estava lá no CTN. Lá no CTN só falava União. Concorda? Perfeito. Ó, sozinha a União. A outra circunstância interessante é que, no caso do CTN, ele fala que estados e Distrito Federal recebem conjuntamente e pro rata. Ótimo. Ué, mas na Lei de Execuções Fiscais também fala, só que coloca estados,
Distrito Federal e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. A mesma coisa que acontece com os municípios. Tá vendo? Não é? Mas isso faz alguma diferença? De acordo com a nossa jurisprudência, isso faz diferença. Isso faz diferença porque você vai chegar à seguinte conclusão, que a lei de execuções fiscais colocou as autarquias na jogada, o CTN não tinha versado sobre isso, e então a nossa jurisprudência avaliando esses dois dispositivos, legislação infraconstitucional, ou seja, sob interpretação do STJ, ele chegou à seguinte conclusão, que as autarquias também merecem receber os valores, eventualmente para elas devidos. E como que fica a ordem hoje em dia? Hoje em dia, segundo a súmula de número 497 do STJ, vamos lá. Primeiro vai pagar a União, mas espera aí, vai pagar a União e as autarquias conjuntamente? Tem União e autarquias conjuntamente escrito aí? Não tem. Então, primeiro a se receber o valor vai ser a União. Primeiro a União. E depois, de acordo com a súmula 497, depois da União, as autarquias federais. Ah, mas espera aí, as autarquias federais vão receber antes que os estados? Então, primeiro União, depois autarquias federais, e aí sim, na sequência, pode chegar aqui, estados, Distrito Federal e suas autarquias, conjuntamente pro rata, e por fim, municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. Você me entendeu? Mesmo bem interessante. Então vem aqui, cuidado com esse concurso de credores, dispositivos que você tem, informações que você tem no CTN, mas também na lei de execuções fiscais. Coloca aí no radar, sabe essa súmula que eu citei, a 497, que você já deve ter anotando? Essa súmula ainda não foi cobrada no exame da ordem, mas isso vai acabar. Não, com toda certeza. Essa súmula 490, esse tabu de quem nunca caiu essa súmula vai acabar para o exame de número 30 da OAB, domingão, dia 1º de dezembro, essa súmula vai aparecer depois, você só vai contar isso para mim. Beleza? Tá fechado? Mais uma questão dissertativa no bolso aí para você. Vamos lá então para a quarta questão dissertativa, a última, hein? Mais uma grande aposta de um dos temas mais tradicionais que existem no direito tributário. Adivinha só o que é que eu estou pensando, o que eu estou imaginando para a sua prova? Tá aqui? Decadência e prescrição. Você vai dizer, mas de novo nada. Agora eu estou falando de decadência e prescrição, temas co-irmãos, né, digamos assim, mas relacionados ao Código Tributário Nacional. Eu não estou falando agora de prescrição intercorrente, não. Nada disso. É a decadência e a prescrição registradas lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Por que eu coloco os dois ao mesmo tempo? Porque, invariavelmente, você precisa olhar no enunciado e reconhecer qual dos dois que precisa ser trabalhado. Muitas das vezes você precisa contar para ver se não aconteceu a decadência e ver se não aconteceu a prescrição. Lembrando, nunca vai acontecer na prova de você ter decadência e prescrição juntos, tá? Ou seja, aconteceu a decadência e aconteceu a prescrição. Não, se você chegar a essa conclusão, tem alguma coisa errada. Conta de novo. É porque tem um ou outro. A minha aposta vai ser em especial para prescrição em matéria tributária. Vamos dar uma olhada? Olha só aí o dispositivo que aparece aqui para você, o que fundamenta a prescrição. Um dispositivo bem singelo, né? Bastante objetivo. Dá uma lida aqui comigo, porque conforme o artigo 174, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Bom, você está cansado de saber que a Fazenda Pública tem 5 anos para ajuizar uma execução fiscal. Se assim não fizer, ela incorre na prescrição e consequente extinção do crédito tributário. Certo ou não? Bem simples. Lembrando ainda que a prescrição constitui um instituto que está sujeito a hipóteses suspensivas. Aquelas hipóteses do artigo 151 do CTN, elas são capazes de suspender o curso do prazo prescricional, como também o prazo de prescrição está igualmente sujeito a hipóteses interruptivas, que você, aliás, encontra listadas no parágrafo único desse mesmo artigo 174. Mas o que eu quero revelar aqui para você é como contar a prescrição. A prescrição é contada a partir da data da constituição definitiva do crédito. Pois é,
Então, constituição definitiva do crédito. Você sabe quando que o crédito ele é constituído. Aliás, o crédito é constituído através do quê? Do lançamento. Mas não basta você ver a constituição do crédito. Você precisa encontrar a constituição definitiva do crédito tributário. Bom, então vamos lá. Vamos lembrar o roteiro de cobrança de um tributo. Uma vez que tudo começa com o faturador, surge a obrigação tributária e aí sim o lançamento constitui o crédito. Constituído o crédito tributário, vai ser aberto um prazo de 30 dias para que o contribuinte venha a realizar o pagamento com a constituição desse crédito, pagamento, ou então, se ele não concordar com essa cobrança, ele tem a oportunidade de oferecer um recurso administrativo. Então tá aí, ó. Geralmente o prazo é de 30 dias para pagar ou apresentar defesa administrativa, impugnação administrativa, recurso administrativo, não importa a nomenclatura que você vai utilizar, não importa a nomenclatura apresentada lá pelo exame da ordem. Pode ser até que ele fale em recurso voluntário, enfim, o importante é recurso administrativo, defesa administrativa. E tem quanto tempo para isso? 30 dias. O mesmo prazo que é oferecido para a realização do pagamento. Uma coisa é certa, dependendo da opção do contribuinte, você consegue então reconhecer quando que o crédito tributário se tornará definitivamente constituído. Aliás, preparei um material pensando justamente nessas hipóteses. Primeira situação aqui para você. Vamos lá, a gente tem o crédito tributário constituído, com a realização do lançamento, com a realização de uma notificação, com a realização de um auto de infração. Veja só, as expressões elas podem variar, tá? Lançamento é a expressão mais corriqueira, eu devo admitir, mas auto de infração nada mais é do que um lançamento. Notificação de lançamento é um lançamento. Um auto de infração e imposição de multa é um lançamento. Então, todos esses são caminhos para a constituição do crédito tributário. Simples desse jeito. Uma vez constituído o crédito tributário, não tem 30 dias? 30 dias para quê mesmo? 30 dias ou para pagar, ou ainda para apresentar recurso administrativo. Imagine você, nessa primeira ocasião, que o contribuinte não paga, mas também não apresenta defesa administrativa. Se ele não pagou, não apresentou defesa, eu quero saber de você quando que nós teremos a constituição definitiva do crédito tributário. Ora, você concorda comigo que se o crédito tributário teve um prazo para ser pago e isso não aconteceu, teve um prazo para apresentar defesa administrativa e isso não aconteceu, você há de concordar comigo que um dia depois desse prazo, aquele crédito tributário que já estava constituído, ele vai se mostrar definitivamente constituído. Simples, desse jeito. De modo que o prazo prescricional ele é contado desse momento, do 31º dia da realização do lançamento, quando então o crédito tributário se mostrará mais do que constituído, repito, definitivamente constituído. Essa é uma circunstância, mas pode ter uma segunda circunstância, aliás, bastante interessante. Presta atenção, é o que vai aparecer aqui para você. Vamos constituir o crédito tributário. Está constituído o crédito. Constituído o crédito, oferecido o prazo de 30 dias, para quê? Ou para pagar, ou então para apresentar a defesa administrativa. Suponha mais uma vez que o contribuinte não paga. Não paga porque ele não concorda com aquela cobrança, mas ele se vale da opção pelo recurso administrativo. Então ele usou a defesa administrativa, ele foi lá e impugnou administrativamente essa cobrança. Você concorda comigo que se o contribuinte oferecer um recurso administrativo, enquanto se mantiver esse crédito tributário sendo discutido, você não pode chamá-lo de definitivo, concorda? Não, porque ele está sob discussão, se ele está sob discussão, então ele não é definitivo. Não é, mas você concorda também que vai chegar uma hora que vai sair uma decisão final, vai sair uma decisão definitiva, vai sair uma decisão administrativa irreformável. Concorda comigo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está buscando um momento da constituição definitiva do crédito. E a constituição definitiva do crédito, neste caso, ela vai levar em consideração, obviamente,
a data da decisão administrativa final, a data da decisão administrativa irreformável, a data da decisão administrativa definitiva, que julgou improcedente o pedido do contribuinte, dizendo, ó, contribuinte, você perdeu, você discutiu administrativamente aqui, mas os seus argumentos não são válidos e o crédito tributário é devido. É devido e olha que interessante. Você deve lembrar que na esfera administrativa ainda é dado um novo prazo para o contribuinte pagar o tributo. Mas, de novo, é um prazo de lambuja, sabe? É um prazo que é oferecido para o contribuinte na esperança que o fisco tem desse contribuinte colocar a mão na consciência e falar assim, putz, agora eu vou ter que pagar mesmo. Pois é um prazo que é oferecido para que o contribuinte faça o chamado pagamento voluntário. Agora, pensa aqui comigo. E se o contribuinte ele tomou ciência da decisão administrativa final, foi oferecido para ele o prazo para o pagamento voluntário e ele não fez esse pagamento? Bom, somadas essas duas circunstâncias, depois que saiu a decisão administrativa final, foi dado o prazo para esse pagamento voluntário e o contribuinte, mais uma vez, se quedou inerte, o que vai acontecer? Você terá a constituição definitiva do crédito tributário, dando início à contagem prescricional. Como é que eu sei disso? Bom, essa é uma avaliação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois sob os seus olhos é aí que a gente tem o início da prescrição, é aí que a gente tem a constituição definitiva do crédito. Isso já gerou tanta, mas tanta discussão que hoje já não mais temos isso. Por quê? Porque essa matéria, esses dois cenários que eu contei para você, são cenários que foram resumidos pelo STJ numa mesma súmula. Essa súmula que vai aparecer aí para você. A súmula de número 622. Uma súmula ainda não cobrada no exame da ordem, mas que vai acontecer na sua prova, é a minha aposta. Lê comigo a súmula 622. Ela diz a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência. Sim, porque o auto de infração é o lançamento propriamente dito. Se teve o lançamento, você já não está mais preocupado com decadência. Tá bom, então faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito. Tá certo. Exaurida a instância administrativa com decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Não é exatamente isso que eu coloquei para você nas duas hipóteses que eu descrevi há pouco? Pois é, isso você precisa saber reconhecer para ter condições de contar direitinho e verificar se ocorreu ou não a prescrição. Tá bem claro? Bom, então vem cá. Para a gente arrematar, afinal de contas, esse é o tema que eu sugiro para uma quarta questão dissertativa, que pode ser, obviamente, um tema retratado na tese da peça prática profissional. Enfim, pode cair em qualquer momento da prova, em qualquer uma das questões. O fato é que pode acontecer decadência, pode acontecer prescrição, mas você tem que saber como contar esses dois institutos e fundamentá-los de forma correta. A súmula 622, ela é precisa, marcando a diferença entre um e outro. E a diferença entre um e outro é o lançamento, é o auto de infração. Porque antes do lançamento, você está preocupado em saber decadência. Depois do lançamento, você está preocupado em falar sobre prescrição. Porque, afinal de contas, decadência representa o prazo para lançar. Prescrição é o prazo para executar. Simples desse jeito. Olha, vai com calma, vai dar tudo certo. Esse exame da ordem neste domingo vai acontecer para você da melhor maneira possível. Eu vou ver o seu nome na lista de aprovados de coração. Estou torcendo muito mesmo por você. O importante é que você se mantenha tranquilo, sereno e aí consiga, portanto, lembrar de tudo que estudou, todos os esforços, tudo que você se dedicou, tanto que você se dedicou para chegar ao dia da aprovação, a aprovação definitiva no quadro da Ordem dos Advogados deste país.
vai dar certo depois. Eu só quero ver você contando para mim que realmente conseguiu essa vitória. E se você gostou das minhas dicas, por favor, né, dá aqui a sua curtida, de verdade, é a forma que você tem para me ajudar nesse trabalho que eu faço espontaneamente, de coração aberto para você. Afinal de contas, eu quero o seu sucesso. Tenho certeza absoluta que isso é só o início de uma grande carreira profissional. Essa aprovação vai chegar para você de forma definitiva e eu aqui torcendo muito e certamente pronto para aplaudir toda essa sua vitória que vai acontecer de uma forma ou de outra. É nesse domingo, o último exame da ordem da sua vida.